Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco e hoje eu vou falar um pouquinho sobre minha vida, né? O interessante o que me fez levar esse vídeo é uma pergunta de várias pessoas, né? Que perguntam: Francisco, nossa, como você é tão feliz assim? E por que às vezes eu fico cantando, elas me encontram sorrindo, me encontram alegres? E o interessante, né, sobre isso é que ao ver isso as pessoas pensam, talvez eu não tenha nenhuma dificuldade, mas não é isso. Resumidamente, isso tem a ver com o meu testemunho e vamos entender a minha vida primeiro, né? O que se passou para poder entender. A minha vida, ela já começou complicada, né? Quando eu nasci de uma traição. Eu fui seguir na minha vida, eu vi muitas coisas erradas na minha família, não só cristãs como eu, porém, antigamente era pior ainda. Minha família era completamente estruturada. Antes de completar os 7 anos, um irmão que eu gostava muito morreu. Então, muito novo, eu já tive uma perda grande de um irmão. Isso seguia, né, da agressão que eu via em casa contra as pessoas que eu gostava. Quando as pessoas eram machucadas, eu não podia fazer nada. Quando eu mesmo, né, era prejudicado, caluniado, entristecido, humilhado na minha própria casa. Eu já fui também molestado, não a ponto de um estupro, né, mas também já fui molestado uma vez. O importante é que já aconteceu muita coisa terrível na minha vida, e ao ponto de eu olhar para minha vida e não ter propósito, não ter objetivo, não ter o porquê eu estar vivo, ou nem nada do que me fizesse continuar vivo. E isso, junto com a raiva que me seguiu, né, a raiva pelos que faziam mal para mim e para minha família, que foi crescendo no meu coração, a angústia, a tristeza, a depressão, muitas coisas entraram no meu coração, né, e coisas que não eram boas. E com o tempo, né, eu perdi o sentido da vida, porque eu estava vivo, não tinha motivo, não tinha por que eu estar aqui. Eu cheguei ao ponto de querer acabar com a minha vida, querer me matar, e até mesmo encerrar, né, com a vida daquele que fazia mal tanto para mim quanto para as outras pessoas. Mas, porém, entretudo, né, como todo mundo tem uma oportunidade na vida de encontrar Deus, eu pude encontrar Deus. E por isso, hoje, eu sou tão feliz. Eu tenho dificuldades, né? Tenho dificuldades na vida, seja talvez financeira, ou seja, em vários sentidos. Há dificuldade aqui e ali, porém, a minha vida mudou completamente. Isso foi porque verdadeiramente eu conheci a Deus, conheci a Jesus Cristo, conheci a palavra dele na minha vida, e verdadeiramente isso tocou no meu coração e me transformou. Desde que eu encontrei Jesus, eu encontrei um objetivo de vida, eu encontrei por que estar vivo. A gente às vezes, né, sofre muito nessa terra. E na verdade, as pessoas, às vezes, elas culpam a Deus, e na verdade Deus, de certa forma, não tem nada a ver com isso, porque foi escolha nossa, e eu vou explicar por quê. Mas lá atrás, em Adão e Eva, Deus, ele criou o homem para que ele vivesse em paz, em harmonia, em alegria, que não tivesse nada de ruim. Deus criou um mundo perfeito. Porém, pela desobediência, né, de Adão e Eva, e da humanidade que se seguiu depois deles, eles entraram em pecado, né, e contra Deus, e isso afastou o ser humano de Deus. Depois de desobedecermos a Deus, entrou a morte, que o ser humano não foi feito para morrer. Por isso que quando tem a morte de um parente, de um ente querido, a gente sente tanta dor, que a gente começou a envelhecer, que a gente começou a morrer, que a gente começou a pegar doença, enfermidade, maldade, perversidade, mentiras, e tudo que seguiu na humanidade até hoje, os dias de hoje, né, como a gente pode ver a maldade crescendo cada vez mais. Isso se deve ao fato do humano desobedecer a Deus, a palavra de Deus, né? Porque verdadeiramente aqui contém toda a instrução que um homem precisa para viver. Então, aplicar isso aqui na sua vida, aplicar a Bíblia Sagrada na sua vida, ela só vai te fazer bem e vai te fazer ser uma pessoa melhor para você e para as pessoas ao seu redor. Temos todos os pecados falhados, errados, todos mentem, todos pecam. Mesmo a pessoa que você fala, ai, essa pessoa é boazinha, não. Ela peca, ela erra, ela falha. Porém, Deus é tão misericordioso que ao humano pecar e falhar, ele já preparou um plano divino para salvar todo mundo, que foi justamente Jesus Cristo, que ele mandou seu próprio filho vir à terra, né, deixar seu trono de glória, vir à terra. Jesus, nesse tempo que ele ficou aqui, ele ensinou, ele instruiu como a gente se aproxima de Deus, e ele também vem avisar que vai haver o julgamento, mas ele dá uma esperança, porque a Bíblia fala que todos os pecados destruídos estão na glória de Deus, então todos mereceriam a morte, morreriam eternamente, seriam lançados no inferno. Eles pagariam um preço alto com as suas vidas. Deus, sendo tão misericordioso, ele mandou seu filho Jesus Cristo para vir aqui, passar esse tempo ensinando a gente a palavra de Deus, e depois morresse por você. E no Getsemane, Jesus já sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia que Judas ele ia trair, né, Jesus. Ele sabia, ele seria morto, né, crucificado, seria torturado. E ele sabia tudo que ele ia passar, porque Deus já tinha falado com ele.
Pai, se queres, faça de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Então Jesus, ele sabia o que ele ia passar, ele estava agonizando ali, ele estava completamente entristecido, né, de certa forma, sabendo que o que ele ia sofrer, mas verdadeiramente ele seguiu firme. E por quê? Primeiro, como ele diz, né, para seja cumprida a vontade de Deus, porque era necessário que isso fosse feito para salvar a minha e a sua vida, porque todos nós teríamos condenados à morte. Jesus, ele continua firme ali, mesmo com essa dor, sabendo tudo que ele ia passar, ele continua por amor de você, por amor da humanidade. Ele se entrega, ajuda ele e os que estavam com ele. Ali, ele é humilhado, ele é aprisionado. Ele coloca essa coroa de espinhos na cabeça dele. Os espinhos enfincam na cabeça dele. Os espinhos, eles entram na cabeça dele. Pilatos estava julgando o caso de Jesus. E ele vê que Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus, por fim, carrega a sua cruz pesada em suas costas, né? Com o pessoal chicoteando ele, agredindo ele, com a coroa, né, de espinho aqui na cabeça dele. E ali, por fim, ele é pregado numa cruz, né? Então o pessoal pega as mãos, os pés dele, de uma forma que ele não poderia ali sair. E ali ele é crucificado e morto. E tudo isso que ele passou foi por conta de sua vida. O seu preço que você devia estar naquela cruz, para que seus pecados fossem perdoados e para que você pudesse encontrar Deus de novo e pudesse viver eternamente com Deus lá no céu. Jesus, ele morreu e pagou esse preço pela sua vida. E no terceiro dia Jesus ressuscita. E agora, hoje, ele está assentado à direita de Deus, esperando, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, se entregarem sua vida completamente a Jesus, se entregarem a Deus, fazerem a vontade de Deus e arrependerem de seus pecados verdadeiramente e buscarem a viver uma vida com Deus. Ele fala que vai voltar, Jesus está voltando, e ele fala que vai voltar, vai vir buscar os seus e vai punir toda maldade, toda perversidade, toda corrupção. Ele vai punir esse mal, ele vai fazer justiça. A palavra de Deus diz que lá não haverá dor, tristeza, morte, nem nada de ruim que a gente passa aqui na terra. Então a gente vai viver uma vida completamente em paz, com Deus ao nosso lado e com Jesus ao nosso lado. Se arrependa, porque Jesus está voltando e a gente não sabe o dia que a gente vai partir. Verdadeiramente se entregue ainda hoje a Jesus Cristo, porque verdadeiramente Ele pode mudar a sua vida, Ele pode te dar paz. E como na minha vida Ele me deu um propósito, eu entendi por que eu tô na terra, eu entendi por que eu nasci. Ele vai tocar na sua vida, Ele vai te dar paz como deu na minha vida, Ele vai te dar uma paz tão grande que mesmo você tendo dificuldades, igual no meu caso, você vai ter a paz sabendo que Deus está sempre com você. A palavra de Deus diz que Jesus só vai voltar quando a palavra dele for pregada para todos o mundo, né? Então isso quer dizer que Deus, ele dá uma oportunidade para todos se arrependerem, para todos voltarem para ele. E saiba que Deus, ele te ama. Por mais que seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa, né, tenha problemas que você não te ame, Jesus ainda ele está de braços abertos para te receber. E mesmo que você seja uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, volte, porque o melhor lugar que você pode estar é com Jesus Cristo. A gente precisa, né, de Deus, que a nossa alma necessita. Você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida, mas se você não tiver Deus, verdadeiramente você nunca vai ter a paz por completo. Espero que você tenha entendido essa palavra. Fica com Deus e tchauzinho.